Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Espero que todos estejam curtindo o nosso evento. Que delícia estar aqui com vocês apresentando esse painel. Eu sou Larissa Haut, especialista de marketing para América Latina e Estados Unidos. E é com muito orgulho que eu vou apresentar, que eu serei a mestre de cerimônias da Innovation Track. Antes de mais nada, aproveitem para postar e marcar a gente nas redes sociais, @SASBrasil, #SASInnovationTour. Então, para abrir essa parte da tarde, a gente vai ter o painel O Futuro da Liderança Feminina, que é Powered by SAS Women Empowerment Day. Seja muito bem-vinda, Adriana Costa, diretora-geral Siemens Healthineers Brasil, Adriana Straub, diretora jurídica do Mercado Livre Brasil, Obrigada. Rita de Cássia Duarte, diretora jurídica da 3M Brasil e Latam, Cristina Xavier de Brito, autora do livro Mulher Alfa, Liderança que Inspira, e Brenda Rulli, diretora de Assuntos Corporativos para Brasil e Cone Sul da Tetra Pak. Obrigada. Obrigada, Larissa. Obrigada. Boa tarde a todas, todos também. Acho que tem alguns homens aí na plateia. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui nesse evento de inovação e tecnologia da SAS. Quero agradecer a empresa em nome do Kleber Wederman, que uniu nós todas aqui e vocês também. E agradecer as minhas companheiras de painel por estarem aqui e me darem a honra de mediar essa conversa, né? E para a gente falar de um assunto que é o futuro da liderança feminina, né? E eu acho que para a gente falar de futuro, é bom a gente falar de presente, né? E se a gente, para a gente entender o presente melhor, é bom ter alguns dados, né? Nesse mês, o IBGE divulgou um estudo da participação das mulheres em cargo de liderança nas empresas brasileiras. E as mulheres representam hoje 39% dessa força, né, de trabalho nas empresas. E se a gente vê que a pesquisa foi feita desde 2012, né, e nesse tempo teve um salto de 3%, a gente está falando aí de 12 anos, a gente vê que esse número é inexpressivo, né? Da força de trabalho brasileira, as mulheres representam 44% e a gente é 51% da população brasileira. Na área de tecnologia e inovação, esse percentual ainda é menor, né? Das mulheres que trabalham nessa área, são só 31%. E as mulheres que fazem cursos de graduação nessas áreas de ciência, tecnologia, matemática e engenharia, esse número também é muito parecido, né? 30% só das meninas hoje cursam cursos de graduação nessas áreas, né? Então, quer dizer, esse presente nos dá uma perspectiva de que futuro que a gente pode encontrar e trabalhar para construir o que a gente quer. E é para falar desse presente e dos desafios que ele representa que eu estou aqui com as minhas colegas e eu gostaria de abrir esse espaço para elas se apresentarem e darem um pouco do testemunho do que elas estão vendo de presente, dos desafios, opiniões, visões, do que a gente encontra e do que a gente vai esperar e construir para o futuro. Então, eu chamo aqui a Cristiana para se apresentar e fazer essas considerações iniciais. Obrigada, Brenda. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui. Obrigada a SAS pelo convite. É sempre inspirador estar em eventos de tecnologia, ainda mais de uma empresa aí líder de mercado e tão inovadora. Agradeço ao Kleber também que fez esse convite, a equipe toda. Gente, é um prazer estar aqui. O meu nome é Cristiana, pode me chamar de Cris. Eu trabalho há 40 anos e há 30 anos no mercado corporativo, mas também sou autora do livro Mulher Alfa, né? E por que autora? Puxa, Cris, como é que você foi aí de executiva para autora? Pois é, eu acho que a gente sempre tem que estimular os vários lados, né, da nossa criatividade. Então, ao longo da minha carreira, passando por empresas como a HP de tecnologia, a Klabin de papel e celulose, SAP de
de software e a BASF da indústria química, líderes de mercado, eu vi também que eu tinha que exercer a minha liderança, né? Minha liderança não só nas minhas atividades, que é sustentabilidade, comunicação, relações públicas, mas também a minha liderança como mulher, né? Eu me vi muitas vezes em ambientes que eu era a primeira mulher, que eu era a única mulher, e eu falava, caramba, por que eu sou aqui a única, né? Acho que vocês também devem ter essa experiência. Por que eu sou aqui a única? E eu resolvi tomar a liderança desse tema também e criar a rede de mulheres da empresa que eu trabalhava. Fez assim, né, gente? Puf! 500 mulheres na América do Sul, depois os homens foram entrando, legal. Eu falei, nossa, isso aqui precisa, né? A Brenda falou dos números, a gente precisa ajudar, né? E a partir daí que eu resolvi criar, né, fazer o livro Mulher Alfa, Liderança que Inspira, que não é a minha história só, também tem, mas tem a história de 10 mulheres do setor público, privado e da sociedade civil. Tem negras, tem PCD, gente com desabilidade, tem trans, tem também LGBTI+, tem artista plástica, tem presidente de empresa e o que? Mulheres comuns. Né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e espero que a gente desperte essa liderança em cada um de vocês, em cada uma de vocês, para que realmente todas e todos nós possamos fazer esse movimento de transformação para melhorar os números que a Brenda colocou. Obrigada. Obrigada, Cris. Adriana? Eu sigo? Sim. Bom, boa tarde a todos e todas. Um enorme prazer estar aqui com vocês. Feliz de ver essa plateia com pouquíssimos lugares vazios para a gente trocar, conversar sobre um tema que é tão fundamental. Obrigada por dividir esse palco, esse espaço com vocês. Obrigada a Sais e ao Kleber também por essa oportunidade. Eu sou Adriana Costa, atualmente sou presidente da Siemens Healthineers no Brasil. Nós somos uma organização de saúde. Eu tenho um pouco mais de 20 anos de carreira, passando por áreas de tecnologia, de bens de consumo, mercado farmacêutico e algum tempo na área da saúde. E muito me impressiona porque eu me identifico com a fala da Cris sobre o pioneirismo. Eu fui pioneira em praticamente todas as posições por onde eu passei. E por muito tempo eu não me dei conta disso, né? Isso não veio no meu nível de consciência para entender qual era a representatividade daquele papel e a importância de falar sobre isso. Então, eu vejo que reuniões como essa, elas podem despertar o nosso momento de consciência para entender o que a gente está fazendo aqui, como é que a gente pode promover esse discurso, que aqui a gente está trazendo corte de liderança feminina, né, de gênero, mas a gente pode ampliar essa discussão para diversidade, equidade e inclusão, de cultura, de etnia, de onde a gente vem. Aqui nós somos, né, mulheres, e eu tenho certeza que a nossa história, a nossa experiência, embora sejamos todas mulheres aqui nesse palco, elas são muito diversas e muito diferentes, né? Eu falo que dentro que em uma mulher existem várias mulheres, porque nós somos exatamente plurais. Então, nessa trajetória que passou por muitos segmentos, e que eu também vi a importância do quanto a diversidade ela é rica para que os negócios e as instituições elas possam prosperar. Eu tive a oportunidade de liderar times diversos dentro da minha carreira e times menos diversos. E eu posso, por experiência própria e porque eu vejo hoje também fazendo um papel de mentoria e muita interação com o mercado, eu posso ver a diferença de equipes, né, da funcionalidade, da produtividade, da riqueza de uma equipe plural, uma equipe diversa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos resultados, mas eu acho que é muito mais do que só o resultado, né? É que se nós queremos viver numa sociedade melhor, se a gente quer viver numa sociedade mais sustentável, a gente precisa colocar a diversidade não como algo adicional, mas dentro do centro do que a gente vai discutir. Feliz de estar num evento de tecnologia e de inovação falando sobre diversidade. Afinal, como a gente pode falar de inovação sem falar em diversidade? Ele é impossível, né? Eu falo que a característica da inovação ela tem que passar por várias perspectivas. Ela é rica, ela é muito diferenciada.
quando a gente faz isso. Então, hoje esse é um pouco do objetivo. Na área de saúde, mais ainda, a gente não pode pensar no olhar individualizado do ser humano sem entender a necessidade de cada um desses indivíduos, né? Que a gente fala de paciente, mas todos nós somos pacientes, né? Então a gente precisa entender essas diferenças para que a gente possa encontrar soluções que vão ser adaptáveis e direcionadas para cada uma das necessidades. Então, para falar de futuro, né? Como o próprio nome do painel, acho que realmente a gente tem que colocar a intencionalidade do presente, como é que a gente move, por mais eu sou uma pessoa otimista, eu vejo os números e a evolução do que a gente tem no link, né, no aspecto de diversidade, equidade e inclusão de uma forma positiva, mas eu acho que se a gente quer acelerar esses indicadores, a gente precisa começar por nós, impulsionando as empresas, impulsionando as organizações, impulsionando a nossa comunidade para que a gente tenha uma realidade diferente do que a gente tem hoje, né? Porque não é aceitável ainda ver números ou em alguns aspectos até retrocessos de alguns indicadores no tema de diversidade, equidade e inclusão. Então, acho que estou, de novo, muito feliz de estar aqui e ter essa oportunidade de troca. Obrigada, Adriana. Muito obrigada. Adriana Cardinale, por favor. Bom, obrigada, Brenda. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui hoje. Um evento de inovação falando do futuro da liderança feminina, né? De eventualmente poder dividir um pouquinho da minha história. Eu sou Adriana Cardinale Straub, atualmente diretora jurídica do Mercado Livre. Sou também conselheira pelo Mercado Livre na Associação Brasileira dos Anunciantes, no Fórum de Autorregulamentação Publicitária e no CONAR. E antes disso, eu sou mãe da Isabela, sou casada com o Frederico e nas horas vagas eu tenho uma carreira acadêmica também, tá? Então eu tenho mestrado, concluí um doutorado, fiz um programa de pesquisa fora do Brasil também. Tenho mais de 20 anos de carreira corporativa, basicamente no mercado jurídico. E acho muito importante, né, esse debate, esses fóruns em que a gente pode compartilhar com vocês as nossas experiências, os nossos desafios, que são muito comuns a todas nós, né? E também trazer os aliados, né, para entenderem as nossas dores, isso é extremamente importante. E eu queria dividir com vocês, né, que, por exemplo, no meu caso, fazer um doutorado junto com uma carreira corporativa de muita responsabilidade, muito trabalho, com certeza não foi fácil, né? Tendo todos os outros, as outras responsabilidades que a mulher tem na vida pessoal, né? E isso só é possível fazendo escolhas, né? Então a gente tem que abdicar de algumas coisas, porque a gente não dá conta de tudo mesmo, né? Quando fala, não, a gente não dá conta, né? Então a gente tem que abdicar de algumas coisas. Então eu abdiquei de férias com a minha filha, por exemplo, um período que eu tive que escrever minha tese de doutorado. Eu abdiquei para poder trabalhar, para seguir na minha carreira corporativa, que é algo bem importante para mim. Eu abdiquei de ver o primeiro passo da minha filha. Então, são escolhas que a gente faz, né? E que para algumas pessoas valem a pena. Eu não me arrependo, porque é algo que é muito importante para mim. Mas, obviamente, são desafios que as mulheres enfrentam, né? São dores que a gente enfrenta e que a gente tem que ter escolhas, né, no decorrer da carreira. Então, acho que esse dia aqui hoje, esse debate aqui é bem importante para a gente poder dividir as nossas histórias, os desafios e trabalhar aí conjuntamente no futuro, né, da liderança feminina para poder melhorar os números em termos não só de liderança feminina, né? Acho que o olhar da inclusão, que a gente já falou aqui, inclusão de todas as diversidades, é muito importante. Ana, Rita. Boa tarde a todos e a todas. Eu não vou ser repetitiva, agradeço a Saz, agradeço ao Kleber. Eu acho que eu sou a pessoa comum que a Cris descreveu ali. E acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é um dos grandes prazeres da minha vida, que é mostrar para as meninas e para as mulheres que é possível, né? Eu sou diretora jurídica da 3M do Brasil e também diretora da América Latina, só que a minha história de vida eu acho que é a prova de que dá, entendeu? Eu sou fruto não só da inclusão de gênero, mas também da inclusão social. Eu estudei em escola pública, eu não falava inglês,
Eu entrei na 3M, eu era secretária, eu servia café, ia pagar conta no banco e eu fiz minha carreira. Eu acho que, e hoje um dos meus prazeres é pegar a mentoria de meninas para mostrar que é possível, né? Eu recebi um desafio uma vez de uma diretora jurídica, uma diretora de negócios internacionais da 3M, que é assim, monte o fórum de mulheres na 3M. E eu não sabia nem por onde começar, isso foi lá em 2009, eu acho. E uma das coisas que eu descobri, a provocação que eu vou deixar aqui para vocês, é o seguinte: as mulheres não acreditam que elas podem. A gente passa tanto tempo ouvindo que a gente não pode, que a gente não acredita que a gente pode, né? Então, por incrível que pareça, né, eu coloquei mentores homens mais velhos para conversar com meninas mais novas, que estariam atingindo cargos de liderança. E qual não foi a surpresa, inclusive dos homens que estavam mentorando as meninas, de que elas temiam não conseguir, de que elas temiam que não dariam conta. E dá conta. Eu não tive filhos, mas eu cuidei da minha mãe acamada até ela morrer por mais de 10 anos. A gente dá conta. No fundo, a gente dá conta. O que mata a mulher é que ela tem mania de querer ser perfeccionista. Então, assim, teve um estudo da McKinsey que na época eu peguei e que é divertidíssimo, que é assim, tem uma publicação de uma vaga com 13 requisitos. Isso é um estudo da McKinsey. Se o homem tem 3, ele já se candidata. Se a mulher tem 10, ela acha que ela ainda não está pronta. Então, eu acho que o grande desafio nosso que está aqui, que somos representações de que isso é possível, é convocar quem está olhando para a gente como exemplo a pensar o que realmente está te impedindo, né? Se o ambiente é inóspito, um monte de coisa é inóspita. Eu já fui a única mulher no restaurante com 200 homens. É inóspito. Agora, a gente que determina o output disso tudo, né? Eu brinco que era como eu motivo os meninos do Formare, que é um projeto social que a 3M tem, que a vida é feita de oportunidade e a sua capacidade de aproveitar esta oportunidade. A oportunidade é igual para todo mundo? Não. Depende só de você? Não. Mas a possibilidade de como aproveitar isso está na sua mão. Então, acho que o meu recado para vocês, para a liderança do futuro é: acreditem, é possível. Muito bom, Rita, muito bom. Obrigada a todas pelas excelentes considerações. E eu queria aproveitar um pouco do que cada uma falou aqui para apresentar certos aspectos de coisas relevantes que a gente vê hoje em dia nas empresas. Várias mulheres aqui, imagino que trabalham em diferentes empresas ou estão em meio acadêmico, né? Eu acho que o que acontece nas empresas é um pouco um reflexo do que acontece na sociedade, né? As situações que a gente vive dentro das empresas, nas universidades, enfim, são estratos, né, sociais, e a gente presencia muitos desafios, situações difíceis, né, que requerem superação e muita resiliência, né? Mas eu queria perguntar para a Cris, como é que você vê o reflexo da liderança feminina nas empresas, tanto nos homens, nas mulheres, e nas pessoas em geral e fora das empresas? O que você acha que isso tem trazido de positivo? Eu acho que a liderança feminina ela não é só boa para a mulher. Ela é boa para a mulher, para o homem, para todos, todas, né? Para a diversidade em geral, porque quando eu fui fazer esse livro, né, eu entrevistei essas mulheres, entrevistei outras fontes também, algumas características saíram, né, como a empatia, né, como a generosidade, como também mulheres temos que ter ambição, né, a ambição de fazer as coisas, mas fazer bem, né. Então são características que trazem o cuidado, né, e também o que? A criatividade, a possibilidade de fazer, olhar e enxergar 360, né? A nossa forma holística de enxergar. Então, esse olhar que a mulher foi, né, desenvolvendo, e aí também tem toda uma parte neurológica também, de alguns estudos que falam isso, de alguns hormônios e tal, tudo isso traz um olhar diferente. Então, esse olhar diferente, ele não é só bom para nós mulheres ou para
para os nossos filhos ou pais, é bom para todo mundo, né? E esse é o que a Rita colocou, desse ambiente, às vezes, que não é um ambiente confortável para nós, mas nós temos que estar ali para poder ajudar a transformar, porque às vezes não é só não confortável para as mulheres, também não é confortável para muitos homens que não enxergam a liderança como está sendo colocada hoje em dia, né? E aí eu quero dar um exemplo que para mim é muito simples e muito comum, né? Eu entrei numa empresa e fazia parte do comitê executivo, a primeira mulher. Ah, legal. Falei, não, tudo bem. Eu, assim, como a Adriana colocou, eu nem percebia muitas vezes que eu era a única ali. Eu entrei. Era a primeira ou a segunda reunião. Eu não era daquele setor, eu não era uma das mais novas. Eu falei, nossa, né? Vamos lá. E aí estava na reunião para se decidir a licença paternidade. Né? Quantos homens aqui têm filhos? Não. Tem um ali atrás. Eu não sei se você teve a oportunidade de tirar ou não a licença paternidade. Tem 5 filhos. 5 filhas. 5 dias. 5 dias Isso de foi bom licença. para você? Provavelmente não, né? Quem não quer estar perto do bebê que nasceu? E aí discute, a RH traz a proposta para aumentar para 20 dias. Não era lei, era um benefício que a empresa queria dar para os colaboradores. Aí, não, pessoal, então, olha, vamos lá. Não, vamos dar sim, mas tem que atender o celular. Aí eu falei, primeiro eu falei, nossa, que empresa legal essa que eu estou entrando, todo mundo aceitou, tem que atender o celular. Eu falei, gente, eu falo ou não falo? Falo ou não falo? Fiquei naquela coisa, não, gente, mas eu sou paga para falar e dar a minha opinião, sou a única mulher nova que eu vou falar. Eu falei, olha, gente, se for para dar 20 dias e ter que atender o celular do chefe, a minha recomendação é não dar, porque eu não gostaria de ser esse rapaz, né, esse homem que vai estar entre o bebê, a mulher e o chefe. Porque imagina se a mulher acabou de amamentar, ele está ajudando a trocar a fralda e o chefe liga, é melhor não dar, deixa aí no tempo limite. Silêncio na sala. Porque eu vi aquele olhar daqueles homens fazendo assim, todo mundo se colocou naquela situação. Por que eu pude contribuir com aquela experiência? Porque eu amamentei 10 meses o meu filho. E eu trabalhei durante 5 meses enquanto amamentava e meu marido pôde ficar só 5 dias comigo. Então, assim, eu senti essa falta. Então, são as experiências também que as mulheres e homens têm diferentes e isso ajuda, Brenda, numa decisão. Né? Como já foi colocado aqui, a gente está falando de gênero, mas isso tem a ver com também faixa etária, né? com questões religiosas, raciais, enfim, com a diversidade como um todo. Né? Então é para a gente entender que cada um de nós tem e deve contribuir com a sua experiência. E as mulheres têm que sim falar. Quem já não foi em reunião que as mulheres são interrompidas? Não se deixem interromper. A sua contribuição é extremamente valiosa, não para você, para aquela empresa que está te remunerando. Então, a tua obrigação também é falar. Né? E foi o que veio na minha cabeça naquele dia. E que é algo que eu fico feliz. E é óbvio que tomou-se a decisão de que sim, ia ser os 20 dias sem o celular. Então... Eu ia te perguntar qual foi a decisão. Não. Imagina se você não estivesse lá para falar. Exato, né? Exato. Só ia ter homens e talvez... E se eu não tivesse, né, Brenda, a coragem, porque, gente, liderança feminina hoje, quem sabe no futuro, você precisa ter coragem. Precisa ter coragem. Porque muitas vezes você vai ser uma voz, né? E homens, por favor, os poucos que estão aqui, vocês têm, quem tem filha, quem tem mãe, quem tem irmã, quem tem uma colega querida, vocês são protagonistas nesse cenário, vocês precisam também, porque vai fazer bem para vocês, né? Mas é isso. Obrigada, Cris, obrigada. Adriana, você falou de resultados num ambiente diverso, né? E eu queria explorar mais com você como presidente de empresa,
como é que você vê essa diversidade sendo refletida, não só nos resultados, como você mencionou, mas em todos os ambientes da empresa? Brenda, eu vejo que a gente precisa colocar, primeiro ponto, intencionalidade no que a gente vai fazer, né? Tem organizações, e eu conheço várias delas, que, por exemplo, adotam metas de performance, colocam, por exemplo, metas de diversidade atreladas às métricas de performance, né? A bônus, enfim. Na experiência que eu tenho das organizações que eu já liderei, eu gosto muito de desenvolver a cultura. Por que a cultura? Né? Imagina se a gente vai colocar atrelar a métrica de performance às métricas de diversidade de um líder, né? A gente quer promover. Se a gente tira aquilo, né? Essa consciência ela não é desenvolvida. Então, eu opto sempre para a gente falar como é que a gente pode desenvolver uma cultura diversa e inclusiva nas organizações. Isso passa, obviamente, por priorização. E para que a gente possa priorizar, e todos nós, independente do setor, independente da organização que nós temos, a gente precisa entregar resultados quantitativos, qualitativos. Então, cada vez mais que a gente consegue dar transparência dessa performance, desses números, mais a gente consegue ter argumentos para priorizar o que a gente precisa fazer. Então, se hoje nós precisamos, eu sempre falo, né, diversidade, equidade e inclusão não pode ser restrita a grupos de afinidade. Porque os grupos de afinidade são importantes, nós temos mais de 5 grupos de afinidade, de gênero, geracional, etnias, mas o que é importante? É fundamental que toda organização permeie por essa responsabilidade, começando pelo papel do CEO, começando pelo papel da alta liderança, envolvendo toda a organização dentro desse objetivo. Então, essa priorização, ela precisa necessariamente passar pela definição dessas métricas, né? Desses objetivos. E aí tem organizações com objetivos de gênero, objetivos de pessoas, né? De raça, mas é muito importante, né? E os números, as próprias empresas de capital aberto revelam os seus resultados. Empresas mais diversas têm uma rentabilidade, tem uma produtividade, tem uma performance maior. E eu, na minha visão, pela experiência que eu tenho, isso se dá pelo quê? Pelo fato da gente ampliar, como a Cris falou, ter uma visão muito mais ampliada sobre aquele fato. Então, se a gente vai, hoje a gente fala muito, né, há algum tempo dos squads, né? O que são os squads? É quanto mais plural você conseguir colocar dentro de uma sala para entender as perspectivas. Se eu aqui pensar em falar com a Rita sobre algo, ela vai me trazer uma perspectiva diferente da minha, né? Então, essa questão da gente conseguir ampliar essa temática e trazer os números e trazer essas realidades para a intencionalidade, maior facilita as discussões que a gente vai fazer, por exemplo, sobre a prioridade de investimento, sobre a prioridade de tempo de capital humano que a gente vai dedicar para os projetos. Então, assim, eu não sou engenheira, minha formação é administração, marketing, mas eu aprendi muito cedo na minha carreira que a gente precisa tangibilizar, né? Principalmente nas organizações, a gente precisa tangibilizar a nossa intencionalidade. E muitas vezes essas métricas, esses números, essas performances, elas ajudam enormemente para que não fique uma conversa só no campo dos valores e da idealização. Porque a Adriana falou, né, que além de tudo eu sou mãe de 2 homens, né, do João Pedro de 19 e do Vitor de 15. Eu tenho uma responsabilidade, foi uma decisão a maternidade na minha vida, mas eu tenho uma responsabilidade ali, né? Isso é o meu propósito, isso é o meu valor. A gente precisa, claro, desenvolver na cultura, desenvolver no propósito, mas também lembrar que nós estamos em ambientes corporativos ou organizações que precisam definir todo dia para onde que elas vão.
né? E para a gente sair desse campo da subjetividade, de como a gente vai fazer, do porquê que a gente tem que fazer, vamos trazer que a diversidade, ela proporciona crescimentos mais acelerados, não sou eu que estou falando, são os números publicados, ela gera um fator econômico importante para a sociedade, ela reduz custos, né? Eu posso falar que a área de saúde, né, é uma área que tem uma cadeia muito extensa e muito fragmentada. Cada vez mais que a gente pensa na sustentabilidade, eu estou falando de sustentabilidade porque o pilar de diversidade está embutido no pilar da sustentabilidade, a gente consegue ter uma cadeia muito mais rentável como um todo. Então, acho que essa é a beleza de trazer por detrás do nosso propósito, dos nossos valores, obviamente, os resultados que são muito mais robustos nas organizações independentes, globais, familiares, a partir do momento que a gente tem um time e uma representatividade mais diversa. Muito bom. E eu acho que, refletindo nessa mudança que a gente está vendo nas empresas, né, em relação à diversidade, é uma mudança que veio, na minha opinião, de uma pressão social, não é? As empresas estão sendo cada vez mais desafiadas e pressionadas pela sociedade como um todo, as organizações da sociedade civil, a ter essa diversidade dentro dos seus quadros, né? dentro dos seus muros, enfim. E isso traz um lugar de desconforto, porque você, ao mesmo tempo que enriquece o debate, quando você traz diferentes perspectivas, foge um pouco ao controle, não é? Então a pessoa que lidera talvez se sinta um pouco desconfortável, porque vai ter menos controle sobre as coisas, mas vai gerar uma diversidade de ideias e inovações fantástica. Então dar o primeiro passo é difícil, eu acho que você teve essa experiência já, né? Porque inova muito, né, Adriana? E participando de todos esses grupos de diversidade dentro e fora da empresa, isso, depois que você dá o primeiro passo, quer dizer, a coisa se prova muito eficiente, efetiva, eficaz. E, né? Brenda, eu costumo falar que a gente pode escolher os dois caminhos, ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? Pelo amor é o que eu falei, é pelo propósito, é pelo que eu entendo como prioridade. E a analogia aqui da dor, né, é que felizmente nós, todos nós, enquanto consumidores e aquisitores de alguma coisa, nós estamos cada vez mais escolhendo pelo que a gente acredita, né? Então, quantos de nós já refletimos, eu estou comprando esse produto, mas que origem que tem esse produto? Quem faz esse produto? Qual a responsabilidade sobre ele? Qual a responsabilidade social sobre isso? E isso a gente está falando aqui, as gerações, né? Eu vejo de novo, pelos meus filhos, por sobrinha, já é uma outra metodologia, eu falo que já tá no DNA. A responsabilidade social já vem no DNA, ou seja, ou a gente vai mudar, ou a gente vai morrer, né? Enquanto organização. Se isso não entrar como prioridade, as organizações, a Siemens Healthineers é uma organização de 170 anos de mercado, né? E eu falo que a nossa responsabilidade, quando a gente assina o compromisso de estar numa organização, é perpetuar uma organização por mais de 170 anos. Mas como essa organização, além de tecnologia, da imagem reputacional, dos seus valores, é entender que a gente precisa colocar, por exemplo, o fator de diversidade, equidade e inclusão não na periferia, não ao redor, mas no centro da decisão do que a gente faz. E aí deixa de ser uma opção, passa a ser uma parte inclusiva do processo. E eu acho que isso tem muito a ver com o papel que as empresas têm na sociedade, que a sociedade também tem nas empresas, nas corporações, nas organizações. E nós, como consumidores, como cidadãos e cidadãs, temos muito poder nessa transformação. E aí eu queria perguntar para a Rita, né, que já está há tanto tempo nesse caminho, como é que você vê o papel social das empresas nessa transformação, nos indivíduos, na sociedade, e o papel numa construção de uma sociedade mais justa? A empresa ela existe como marca, como postura, mas o que faz a empresa são as pessoas, né? Nenhuma empresa existe se não tiver uma comunidade por trás dela, né? Então, no caso da 3M que está no interior, eu sou de Campinas, a 3M está lá em Sumaré e nós temos sites em cidades ainda menores, em Itapetininga, em Manaus. A comunidade ao redor, ela faz parte da empresa. A empresa não ela existe institucionalmente porque alguém intencionalmente está lá dando parte do seu dia para transformar aquilo em alguma coisa. Então, são pessoas que se reúnem para um fim comum.
Então, acho que, na qualidade de quem trabalha numa multinacional americana, acho que os americanos estão um pouco mais adiantados nesse sentido, até por uma questão histórica, né, de ter essa preocupação social, mas você vê isso nos capitais europeus, e acho que isso é uma tendência natural da governança das empresas, de observarem que, na verdade, não se ganha sozinho, né? Você ganha se o seu funcionário for bem remunerado, se ele conseguir sustentar a sua família. Então, se o funcionário está lá e ele não tem um bom plano de saúde para acudir o seu filho que está doente, ele não vai conseguir trabalhar e entregar o seu melhor. Então, eu acho que no fundo, o papel está, no caso do Brasil, está no Código Civil, né? Que a empresa tem que atingir o seu fim social. Eu acho que é a questão dessa mesma discussão que a Adriana estava colocando. É o lucro a qualquer preço. É a nossa atual discussão como consumidor. Eu vou comprar isso da China sem saber quem produziu isso daqui? Eu confesso a vocês, não vou falar marca por uma questão de respeito, mas já fui muitas vezes para os Estados Unidos, pego aqueles bores de bebê que tem sempre uma amiga grávida para você presentear, e eu olho aquilo, vejo o preço, eu falo, não tem como produzir isso sem ser explorando alguém, porque o preço é muito barato. Então, algumas coisas eu acho que a gente tem que se preocupar. Então, eu acho que a gente tem um papel de transformação também. Eu brinco que quando a gente contrata alguém, é uma união de valores. É o valor que a pessoa tem com o valor que a empresa tem. Eu tenho o privilégio, minha profissão é advogada, gente. Não é fácil ser advogada em qualquer empresa, né? Tive a sorte de ser advogada numa empresa que está entre as mais éticas do mundo. Então, assim, eu procurei, eu tive uma afinidade de valores com a empresa que eu trabalhei. Então, eu acho que, de novo, é a intenção, né? A gente tem que ter, e quem está na liderança tem esse papel, né? Então, quantas vezes a gente não se pergunta se aquilo está sendo bom para a comunidade, se aquilo está sendo bom para o entorno, né? Então, acho que isso está evoluindo, estamos a anos-luz de distância do ideal, mas acho que é a decisão que todos nós tomamos todo dia quando saímos de casa para trabalhar. Eu vou fazer alguma coisa para a empresa, ela vai me pagar, mas eu também quero fazer alguma coisa para os meus colegas e alguma coisa para a sociedade. Então, acho que voltamos à empatia, que a Cris muito bem mencionou anteriormente. E eu acho que, bom, principalmente nesses tempos pós-pandêmicos, né, em que a hibridização do trabalho está cada vez maior e que a gente está em casa trabalhando, mas também fazendo as coisas de casa, resolvendo nossos problemas sociais e está no escritório também, quer dizer, e conectada quase 24 horas por dia, a não ser que a gente esteja dormindo, mesmo em férias, quer dizer, esses papéis se confundem, né? E hoje, por exemplo, a gente veio, a Adriana mencionou um pouco dessa história dela, e eu queria que se aprofundasse um pouco, né, dos diferentes papéis. A gente vê, por exemplo, as mulheres que decidem ter filhos, tendo-os cada vez numa idade mais avançada, e daí se encontram numa situação em que estão com um filho pequeno em casa e pais já mais idosos e tem que cuidar, e tem que assumir esse papel né, duplo e de cuidar, né? E esse fenômeno está sendo chamado de geração sanduíche, né? Quer dizer, o grupo, as mulheres cada vez mais pressionadas por esse papel de cuidadora, né? E eu queria saber de você como é viver, como foi para você viver essa situação que você mencionou, Adriana, de doutorado e filho e trabalho e casa. Como é que você vivenciou e o que você pode partilhar aqui com o público de como você atravessou esses períodos? Assim? Bom, algo que eu sempre falo, né, com pessoas mais jovens que me buscam e se eu pudesse voltar atrás, eu não atrasaria a maternidade por conta da carreira. Eu teria sido mãe antes. Eu acho que até o impacto da maternidade tardia é maior na carreira do que se ela acontece antes. Então essa é uma visão que eu sempre gosto de compartilhar. Mas eu queria pegar a sua pergunta para trazer um conceito que está sendo muito falado atualmente, que é o conceito da economia do cuidado, né? Acho que a Rita mencionou aqui a situação que ela teve, que cuidou muitos anos da mãe, né? Então, a gente hoje, né, vivencia as mulheres, né, em posições de liderança, elas estão enfrentando desafios adicionais, né? Porque maternidade tardia, então tem não só os afazeres do lar, né, que a gente tem, né, de coordenar toda a casa e tudo que vem junto, mas cuidar dos filhos, auxiliar na educação.
e os pais que vão ficando mais idosos e a gente tem que também auxiliar. Isso, né, a economia do cuidado é um trabalho invisível e não remunerado que impacta diretamente as mulheres, né, porque praticamente são as mulheres que se dedicam a esse cuidado no lar. Então é um desafio adicional que é colocado para a mulher e que muitas vezes isso vai impactar no crescimento profissional dela. Às vezes ela vai ter que sair do mercado de trabalho para ter que se dedicar a essa situação, né, de enfrentamento, né, tanto dentro do lar quanto a ter que cuidar dos pais. E é algo que também impacta, e aí nas camadas mais baixas, basicamente no acesso que as mulheres poderiam ter à renda, né? Então tudo isso é um ciclo, né, de impacto muito grande, e é por isso que isso tem sido discutido muito atualmente, porque é algo que não é remunerado, né? Eu até trouxe uns dados aqui que eu extraí daquele laboratório Think Olga, são dados de 2020, mas no Brasil se estima que são gastos uma média de 61 horas por semana em trabalhos não remunerados pelas mulheres, e que esse esforço equivale a 11% do nosso PIB. Então é muita coisa. No mundo, são 12,5 bilhões de horas por dia que são gastos por mulheres nesta economia do cuidado. E isso equivale a 10,8 trilhões de dólares por ano, que se fosse um trabalho remunerado, impactaria a economia, né? Então é algo que no Brasil foi uma expressão mais conhecida a partir de 2023, porque caiu na prova do Enem a redação, né, sobre a economia do cuidado. Mas eu já tinha ouvido falar sobre isso pela Ana Fontes, né? Acho que todos conhecem a Ana Fontes, e era algo que ela já falava, e é algo extremamente impactante para as mulheres, né? E que a gente vai ter que começar a pensar, né? Porque a geração sanduíche está aí e é um desafio adicional colocado para nós, né? Eu já ouvi de executivas, até uma colega do WCD, não sei se você chegou a ver um post que ela fez sobre uma situação particular dela, que ela teve que fazer opções na vida dela, não só pessoais como profissionais, por conta do cuidado que ela teve que dedicar aos pais, né? Então, aquele sentimento de querer estar próxima, de querer cuidar da melhor forma possível, não querer terceirizar isso, teve um impacto direto tanto na vida pessoal quanto profissional. Então a gente tem que começar a olhar para isso. Brenda, posso só... desculpa, só uma coisa que eu queria acrescentar, porque eu não tive filhos, né? E eu brinco que a culpa vem junto com a placenta, né? Então, assim, mentorando muitas meninas, eu acho que dentro da placenta vem uma bexiga de culpa. Então, assim, que não tem sentido. Então, eu acho que as mulheres também precisam exercitar isso com elas mesmas, né? É muito melhor uma mãe que me inspira do que uma mãe que ficou comigo o tempo todo e não me inspirou em nada, né? Então, eu tenho muita, assim, preocupação com essas líderes que são mães, porque elas sofrem um sofrimento que eu falo assim, você tem certeza que a sua filha daqui a 20 anos não vai falar, nossa, como minha mãe era danada, a bicha controlou uma empresa, fez não sei o quê. Então existe uma culpa junto com a placenta da qual as mulheres precisam se libertar. Olha, Rita, acho que na minha placenta não tinha esse ingrediente, viu? Porque é justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Eu acho assim, por que o cuidado é só da mulher? Não, a minha carreira... com o meu marido sempre foi negociada. Eu viajei sempre muito mais que ele, o cuidado da casa, a compra da casa e assim, o cuidado, eu tenho pais idosos, ele também, cada um cuida do seu. Então, assim, irmãos, né? Você também dividir com irmãos, não é só as mulheres da família que cuidam. Então, acho que porque assim, a gente não muda o outro, né? A gente muda a gente. Então, o que a Rita colocou, essa culpa, põe ela aí numa caixa, seja com filho ou sem, porque assim, a gente precisa priorizar.
né? E exatamente isso, eu tenho certeza. Eu tive ausente com meu filho em várias situações que eram no momento importantes, mas hoje eu represento para ele algo que eu sou um exemplo. Então, assim, quais são as trocas? E aí isso tem a ver com seus valores, né? Aí o papo vai, né, gente? Aí vai longe. Mas então, Eu posso pegar carona, claro, porque eu acho que Cris, você falou algo no início da tua fala, que é a coragem, né? Eu acho que a coragem é a gente também falar não. Né? A coragem de falar, não, eu não quero ter filhos. A maternidade, para mim, também foi uma escolha muito difícil, porque eu acreditava que era um caminho binário. Ou seja, ou eu seria uma executiva ou eu seria mãe. Não teria a possibilidade de ser as duas coisas juntas. Quando eu descobri, eu me libertei, né, dessa responsabilidade que eu mesma criei, que ela foi minha, né, talvez por pouca referência. Né? Eu tive pouquíssimas referências de mulheres em cargos de liderança. E quando eu olhei que aquilo é possível, mas eu acho que o possível, a gente precisa entender que não tem romance. O que é o romance? Eu já perdi vários aniversários dos meus filhos e eu converso com eles sobre isso. Né? É difícil para os dois lados. Eu conversei com o meu chefe, eu falei, o terceiro aniversário que você está marcando uma reunião na Alemanha. Poxa, por que você não me falou? Mudaram a data da reunião para eu passar o aniversário com o meu filho. Mas porque eu falei. Cris, a minha última eu falei, olha, obrigada, mas eu não vou porque eu tenho aniversário. Tudo bem? Não, tudo ótimo. Você participa dessa parte virtual. Então, essa coragem da gente se posicionar e entender que a gente não tem que assumir uma responsabilidade que não é nossa, né? A louça não é minha, a louça é da casa. A gente divide. A responsabilidade sobre o nosso pet é nossa, né? Agora, se eu absorvo isso, eu realmente não poderia estar aqui. Eu não poderia liderar uma organização, né? Então é possível, mas a gente tem que conversar sobre isso e tirar esses mitos e esses bias que a gente cria como um caminho único, né? Ou como a Adriana lá de trás pensou, ou eu vou para um lado A ou lado B. Não, eu posso ir para o lado do meio. Depois que a Adriana falar, eu queria falar sobre essa questão das mulheres carregarem esses pesos. Adriana, mas eu até queria pegar a fala da Cris, que eu acho que é justamente isso. A partir do momento que as mulheres chegaram na liderança, elas chegaram com apoio também, né? E isso é algo que vai aculturando a sociedade, vai aculturando o ambiente de trabalho, né? Então, ninguém chegou sozinho ali, né? Obviamente, você teve que ter um compartilhamento de responsabilidades. E a sociedade está mudando. Hoje em dia tem muitas mulheres que são o grande sustento da casa. E os homens fazendo o papel das mulheres, o que era, né, das mulheres anteriormente, né? E eu acho que a pandemia, ela também ajudou muito na humanização e equalização entre as pessoas, né, na sociedade, porque a gente via muitas vezes executivos homens tendo que se ausentar, ou uma criança entrando na ligação, né, no call. Então isso, de alguma maneira, deu uma maior equalizada, né, na sociedade. E só um dado antes de você falar, Brenda, quando eu fiz a pesquisa interna para criar o sistema de mentoria de meninas, elas tinham essa visão dual. Ou eu vou cuidar dos meus filhos, ou eu vou seguir minha carreira. Então, esse é um dos maiores fatores de autolimitação das mulheres no mercado de trabalho. E se ela quiser ser sua mãe, tá beleza também. Cada um é feliz do seu jeito. Mas não que isso seja uma escolha. A escolha é sua, de você fazer aquilo que você quer com a sua carreira. E como dica, vejam aquele documentário da Brené Brown, né, que é The Call of Courage, que é você se admitir frágil. No fundo, o que todo mundo está falando aqui é isso. Chega num momento que você perde o pudor de demonstrar fragilidade, o que não é um problema. O ser humano é falho, e se ele é homem, ele também é falho, porque é da natureza humana ter falhas, ter fragilidades e ter medos. Desculpa, muito bem colocado, Rita, imagina. E essa humanização, né, e essa equalização que a Adriana falou, ou ela deu muito certo ou ela deu muito errado, não é? Quer dizer, durante a pandemia, porque ou os casais ficaram mais juntos ou se separaram de vez.
Mas eu queria falar uma coisa que ainda é tabu em muitos lugares, não só nas empresas, e que tem a ver com essa questão da culpa e do falar e da coragem, né, que a Cris e várias mencionaram aqui, que é o assédio sexual, moral, e que a gente vê acontecendo, né, nas empresas, né? Segundo pesquisa do Datafolha no ano passado, 19% das mulheres já ouviram cantadas ou comentários desrespeitosos no ambiente de trabalho, né? E um estudo de uma organização chamada Think Eva mostra que a imensa maioria das mulheres que passam por esse tipo de situação ou só comenta com pessoas mais próximas ou guarda para si, não faz nada, né? Eu queria saber da Adriana, como é que você acha que as pessoas e as empresas, principalmente, podem criar um ambiente em que as mulheres se sintam mais seguras de denunciar os assediadores e até indo além, né, que iniba o assédio sexual e moral? Brenda, eu vejo, eu já falei do aspecto cultural, né? Mas aqui eu vejo que a gente precisa estabelecer, o primeiro ponto é criar um ambiente de segurança psicológica para todas as pessoas que por esse ambiente habitam, né? Então acho que os canais de denúncia, né, que a gente chama de speak up, garantir que essa governança organizacional, independente do tamanho que essa organização seja, esteja implícita e funcione, né? Protegendo a sua comunidade, protegendo os seus funcionários. Depois, é garantindo que essa tolerância, né, seja zero. Então, a gente, por exemplo, na Siemens Healthineers, a gente desenvolveu uma série de, todo ano nós temos vários programas de diversidade, equidade e inclusão, mas nós temos uma semana onde a gente dedica para fazer todo um processo que eu chamo de capacitação ou de orientação, reforçando os nossos valores, reforçando, por exemplo, esses canais. A última Semana de Diversidade que nós fizemos, nós tivemos uma campanha de que isso não é piada, isso não tem graça. Ou seja, se você admite que aquela conversa no corredor, no cafezinho, aconteça e que isso não de uma certa forma seja orientado e depois seja punido, né? Isso vai criar uma atmosfera que é o antagonismo da segurança psicológica. Então, eu acho que essa cultura de falar o que se tem que falar, garantir essa proteção e ainda orientar é o caminho que a gente precisa seguir, né? E dar o exemplo. Eu já tive situações, né, que a gente, obviamente, na medida que é possível, né, em algumas vezes, nosso papel também é orientar o outro, porque muitas vezes o outro não entende que aquilo incomoda, né? Então eu tenho um caso, quando eu comecei a trabalhar na área de saúde, um médico, eu numa interação com o médico, ele falou: você acha que você não tem uma desvantagem competitiva? Aí eu... Maravilha. Aí eu fiz falei, você poderia elaborar um pouco sobre isso? Eu falei, não, porque eu, por exemplo, se eu tivesse uma posição na sua liderança de um homem, eu poderia convidar facilmente, não teria nenhum tipo de inibição para convidar para um jantar. Por exemplo, né? Porque como é que a minha esposa vai ver? E eu, no mesmo momento, eu recebi aquele impacto, né? E aí falei com ele, então, que tal a gente fazer a reunião na hora do café? No café da manhã. Mas depois eu falei, você entende o impacto do que você está falando? Hoje eu tenho absoluta certeza que se eu não tivesse me posicionado como eu me posicionei, ia passar batido e ele poderia exercer isso. E ele não fez isso. Verdadeiro não é ingenuidade, mas ele não fez isso de uma forma consciente. Ele estava preocupado com a imagem dele, com a minha, numa situação que não era comum, porque não tinham lideranças femininas naquela posição. Então, eu acho que também a gente precisa falar sobre intencionalmente. Cris, vem cá, você naquela situação ali, eu não me senti confortável, eu quero que você entenda como eu me senti. Claro que isso num limite. Outros limites, ele tem que ser inaceitável. As organizações precisam garantir que não é piada, que não é tolerável e que a gente orienta, mas que ele tem que ter consequências para que outros
que não seja uma cultura permissiva dentro dessas organizações e dentro dessas comunidades. Se o comentário dele não foi consciente, com certeza depois do seu ele ficou. Não, eu queria fazer uma pergunta para todo mundo que está aqui escutando, inclusive a gente, quem conhece alguém que sofreu algum tipo de assédio moral, psicológico ou sexual, levanta a mão. Gente, isso aqui, como a Adriana colocou, isso aqui é uma conversa de todos e todas, né? Isso aqui não é a organização só fazendo a governança, porque se a gente não exercer a governança e não denunciar e não, mais do que denunciar, colocar realmente o que é correto, como a Adriana colocou, que eu infelizmente também tive que colocar ao longo da minha carreira, a coisa não vai mudar. Então depende de cada um e cada uma de nós também, né, exercer esse papel, porque afeta todo mundo, né? É colocar isso como cultura, né? E de novo, né, gente, a empresa, ela é um pequeno universo da sociedade. Vai ter a pessoa desonesta de vez em quando, vai ter a pessoa sem caráter, vai ter a pessoa sem valores. Normalmente ela expurga isso porque não está combinando com os valores dela. Então, acho que os colegas também têm um papel importante, não só os líderes, né? Eu acho que o grande desafio das empresas é capacitar toda a organização para, em percebendo um comportamento como esse, reprima usando os canais oficiais, com quem pode falar. Porque, às vezes, a pessoa está tão fragilizada por aquilo que ela não tem condições de denunciar. Então, nos meus 30 anos como advogada, inúmeros casos que tratamos, veio de denúncia de pares, não das pessoas que foram objeto daquele ato. Então, acho que, voltando para o papel social, não só da empresa, mas da gente como indivíduo dentro da empresa, acho que existe um papel importante também, porque às vezes a pessoa não tem força, ela não tem coragem, às vezes ela não se dá conta, e cabe aos colegas também exercer essa função de ir lá, a empresa tendo um sistema concreto que investiga, de denunciar para ajudar os seus colegas. Isso transforma o ambiente, isso cria a cultura. A 3M é fruto de uma falha, né? O post-it é uma falha, era um negócio que era para grudar muito, grudou pouco, virou post-it. A fita crepe é uma falha, era uma mineradora que faliu e virou a 3M. Então a gente brinca na 3M que é assim, se tolera erro com muita tranquilidade, exceto um erro, o de compliance. Na 3M é público e notório, que infringiu nossos valores, no mercy, então está na rua. Então acho que também a gente tem esse papel e foi construído assim. As pessoas se sentiam seguras até quando não eram elas quem denunciavam. E isso transformou o ambiente, né? Que eu acho que é papel de todos nós. Rita, e não só porque trabalho na empresa de diagnóstico de saúde, mas eu gosto muito de falar da prevenção. E a prevenção passa por um processo educacional. E o educacional não é só lá na escola, é na empresa também, é aqui. É como é que a gente pode prevenir. Prevenir é com conversa, é com bate-papo, é falar, olha, você entende que essa ação que você está fazendo, qual o impacto que ela possa ter? Eu tenho inúmeros exemplos de homens, mulheres, independente de gênero, falam assim, nossa, esse bate-papo, eu mesma, né? Quando eu já aprendi com pessoas com deficiência, por exemplo, só escutando, eu falei, que bom que eu estou escutando você, porque eu não sabia sobre essa realidade. Então, acho que essa conversa é muito importante para prevenir. Nós somos uma cultura muito imediatista, que a gente vai para a consequência, a gente tem que ir, né, lá na causa e trabalhar muito com esse processo de conscientização. Só estando consciente do tempo, eu não quero passar, e já passando, eu queria encerrar ouvindo de vocês uma palavra de como vocês definiriam ou do que esperariam do futuro da liderança feminina. Rita. Pode começar. Não. Eu? Uma palavra, parece Marília Gabriela, né? Meu sonho. Mas eu acho que é coragem, sabe? E coragem e acreditar. Acho que são as duas palavras que eu deixaria para as mulheres hoje. Muito bom. Eu acho que oportunidade é a chave para o futuro da liderança feminina, né? Porque sem oportunidade a gente não alcança, né? Então é a chave, né? Então abracem as oportunidades. Eu gostei muito de um artigo que eu li esse final de semana, que quem escreveu foi a Daniela Cachiche. Não sei quem conhece a Daniela Cachiche, atual CEO da Future Beverages da Ambev.
Eu tive o prazer de trabalhar com ela na PepsiCo e ela fala bem a respeito de oportunidade, consistência, porque você tem que ser consistente, né, para conseguir alcançar os resultados e aí trazendo os resultados das Olimpíadas, né? Então, fazendo um paralelo, né, a gente levou 55% de mulheres nas Olimpíadas agora de Paris e 60% do quadro de medalhas do Brasil é feminino nessa última Olimpíada. Então, é preciso ter oportunidade. Muito bem. Eu colocaria duas reflexões. Primeiro, que a gente possa ter intencionalidade para a mudança. Nós temos muitos manuais, nós temos muitos guias, orientações, mas se a gente não colocar em prática, isso nada funciona. E a prática começa com cada um de nós, né? Se a gente, de novo, quer uma mudança no outro, a mudança do outro começa com a nossa mudança. Então, que a gente possa ter intencionalidade dessa mudança e o alinhamento ao nosso propósito, né? O que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está investindo tempo para esse bate-papo, por exemplo? É porque a gente pensa que se cada um de nós, né? Porque isso é algo compartilhado. Sair com um insight já valeu a pena. Então, acho que isso tem que estar muito alinhado ao nosso propósito, o legado que a gente quer deixar nessa vida. Legal, para você complementar aqui, rápida, para mim é colaboração, né? Se cada um de nós aqui, todos nós juntos e juntas, pudermos olhar para esse futuro mais sustentável, que é justo e justo, é justo para todas e todos, ele é muito melhor para todo mundo, né? Então, para mim, a colaboração entre todos. Muito e bom, tem Cris. os livros, né? Que vão sortear, que bom. Se eu pudesse resumir tudo que a gente falou em uma palavra, eu diria que o futuro é diverso e diversidade. Muito obrigada a vocês por terem assistido.